Agora faremos os cabelos da nossa boneca. Eu vou olhar aqui as laterais, eu vou começar pelo lado, para fazer uma franjinha aqui na frente. Então, eu escolho um ponto, uns 5, 6 pontos depois do olho, e coloco a minha linha. É só colocar a linha com uma correntinha e deixar um pedacinho para o arremate. Então, eu vou fazer 30 correntinhas. Não vou fazer muito apertada, mas também não vou fazer muito folgada. Vou fazendo uma quantidade justa, um tamanho justo. Então, subo 30 correntinhas. Bom, aqui eu vou medir na minha tensão de ponto, mais ou menos, onde fica aqui mais ou menos, no final da cabeça. Aqui para mim, deram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 12, 13 correntinhas. Agora eu vou lá, vou pular a minha última correntinha e vou trabalhar lá na minha linha de trás. Nela eu faço um ponto baixo. No próximo ponto, novamente um ponto baixo. E no seguinte, um aumento. Essa sequência de um ponto baixo e um aumento, eu vou repetir 8 vezes. Bom, a câmera está sem foco. Eu estou pegando na correntinha de trás, eu prefiro trabalhar na correntinha de trás. Então, um ponto baixo, um aumento. Eu repito 8 vezes, até sobrarem 13 correntinhas. Você mede aí na sua boneca e veja quantas correntinhas você precisa para o tamanho da cabeça. Fiz as 8 repetições de um ponto baixo e um aumento, e agora eu faço uma sequência de 13 pontos baixos, um ponto para cada ponto de base. Estou pegando a correntinha lá de trás, e ainda estou trabalhando no ponto X. Mas isso é uma opção, você pode trabalhar da forma que preferir. Finalizei as 13 correntinhas, agora eu vou lá no ponto seguinte, então, onde eu iniciei, lá na base. Aquele fiozinho que tem disponível, e nele eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, e faço novamente um ponto baixíssimo. Agora eu vou subir outra vez as minhas 30 correntinhas. Aqui nós vamos prender o fio, ela vai ficar lisa no início e um cachinho no final, só para cobrir a cabeça. Então, eu vou fazer as 30 correntinhas, voltar com a sequência de um ponto baixo e um aumento por 8 vezes e finalizar com os 13 pontos baixos. E fazer os 2 pontos baixíssimos na base, basta fazermos como fizemos no primeiro cachinho.
Eu vou repetir esse cachinho 29 vezes por toda a primeira carreira. Finalizei os meus cachinhos. Veja como fica. Vai ficar lindo, eu prometo. Fica estranho no início, mas é um processo. Bom, aqui eu deixei sem os cachinhos, pois nós vamos fazer uma franjinha. Então, eu vou pegar esses 3 últimos cachinhos e vou costurar aqui nesse pedaço. Vou costurar mais ou menos assim. E vai ficar um charminho. Por isso que eu não fiz os cachinhos. Aí do outro lado eu ajeito também os 2 ou 3 últimos cachinhos. E ela vai ficar assim. Bom, então eu posso cortar essa linha, porque eu só vou costurar. Agora eu vou na parte de trás da cabeça da boneca, eu vou pular uma carreira e colocar o fio na próxima carreira. E nós faremos isso a cabeça inteira. Então, sempre vamos pular uma carreira e ir para a próxima carreira. Então, eu coloco o fio novamente. Você pode colocar da forma que está acostumado, mas aqui não tem muito segredo como colocar. Então, vou subir agora novamente 30 correntinhas, mas nesses cachos eu vou pular a primeira correntinha, fazer um ponto baixo e fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento por 12 vezes. Então, agora a sequência se repete 12 vezes. Vou finalizar com 5 pontos baixos. E vou prender um ponto baixíssimo no ponto de base e pular para o próximo. Subir novamente as 30 correntinhas e repetir o cacho da mesma maneira. Não esqueça que não precisa fazer cachos em todas as carreiras e você pode distribuir da forma que preferir, caso queira mais cacheado ou menos cacheado. Você pode fazer os cachos maiores também, basta aumentar a quantidade de correntinha, mas vai aumentar a quantidade de linha que vai ser usada. Mas é uma opção. Terminei os meus cachos, ela ficou bem cacheada. Aqui está o início e aqui está o final da primeira carreira. Eu já vou costurar essa minha franja. É uma costura bem simples. Então, eu vou tirar bem os cachinhos para trás para não me atrapalhar. Eles vão me atrapalhar de qualquer jeito. Então, eu vou pegar o último cachinho e colocar bem rente à primeira carreira. Pego a linha e eu só vou fazer aquele pesponto. Pego a alcinha e coloco no pontinho da frente. Vou do outro lado, no próximo ponto, e lá atrás eu vou na próxima argolinha. Então, é uma costurinha bem simples. Você pode colar, se preferir. Eu não gosto de colar, porque eu acho que nenhuma cola é segura para criança. A criança, se puxar, vai soltar. Mas eu não tenho costume de trabalhar com cola sem costura. Agora eu vou para o próximo. Vou fazer isso em todas as argolinhas que eu tenho disponível. Assim vai ficar bem seguro. Não force muito essa linha, para que não apareça.
Deixa a mão leve na hora de fazer essa costura. Agora eu vou passar para o próximo cacho, colocar ele do lado direito e já vou prender o segundo cacho. Aqui eu não vou costurar o cacho, eu só vou prender ele aqui. Então eu vejo só a altura que eu preciso prender. O outro também. É uma franjinha simples, mas fica muito bonitinho. Deixa bem com carinha de menininho. Então eu vou dar só algumas voltas aqui, pegando todas as mechinhas. Para ficar bem firme. E pronto. Aqui é o fio do início. Eu vou aproveitar esse fio e vou dar um nozinho. Sempre que eu tenho dois fios assim que se encontram, eu dou um nozinho e escondo dentro da peça. Eu acho que fica mais seguro. É o melhor jeito de arrematar, na minha opinião. Do outro lado nós vamos costurar também, mas primeiro vamos colar os cachos. Agora eu vou pegar a peça, ela está na parte de trás. Eu vou separar a primeira carreira das outras carreiras. Só deixar os outros cachos lá em cima. Você pode amarrar com uma cordinha, algum fiozinho. Eu vou usar um fiozinho só para me ajudar. Assim. Para que eu não cole nenhum cacho errado. Eu só vou dar uma segurada aqui com esse fiozinho. Pronto. Agora eu vou vou esticar o meu cacho, mas não vou esticar muito. Só vou deixar ele bem certinho e vou colocar um alfinete. Vou fazer isso em todas as minhas mechinhas, para eu ver exatamente onde eu preciso colar. Faço de um lado e no outro. Tente colocar os alfinetes todos na mesma altura, para na hora de colar eles ficarem bem certinho. Essa é uma parte que demora um pouquinho, mas faz parte do acabamento. O acabamento é uma parte demorada, mas porém, uma parte importante. Se a gente teve tanto trabalho para tecer, não é no acabamento que a nossa peça vai ficar feia. É um processo. Nós precisamos ter paciência e atenção em todas as etapas desse processo. Então, vou fazer isso em todas as mechinhas. Já alfinetei todas as minhas mechas. Aqui são as mechas do início. Quase que fiz sem agulha, sem alfinete. Agora eu vou passar a cola. Eu uso uma cola de silicone própria para artesanato. Você pode usar a cola que estiver acostumado.
Temos que tomar cuidado nessa etapa para não passar cola onde não queremos, pois fica marcado, depois não sai. Então, eu vou fazer mecha por mecha. Posso fazer até 2 ou 3 mechas ao mesmo tempo, mas não vou levantar todo o cabelo. Eu vou passar uma quantidade boa de cola. Então, eu abaixo a minha mecha. Então, cuidado para não exagerar, para não vazar cola pelos lados. E se vazar, eu tenho que limpar imediatamente. Eu vou fazer todas as minhas mechinhas. Essa cola demora um pouquinho para secar. Eu não trabalho com cola quente, mas é uma opção se você estiver acostumado. Cola quente ou cola de tecido. Vou bordar o nariz, aproveitar que a cola está secando. Então, eu tenho uma carreira abaixo do nariz, abaixo dos olhos, com 2 pontinhos laterais. O nariz tem 4 pontos. Então, coloque o teu bem centralizado, mesmo que não use essa pontuação. Estou usando a mesma linha da cor pele. Vou colocar a minha agulha lá embaixo. Fica mais fácil para o arremate. E saio na minha pontuação. Ali onde eu marquei. Deixo um pedacinho para o arremate e vou para o outro lado. Eu acho que eu peguei uma linha um pouco pequena, sabe? Mas agora vai essa mesmo. A agulha entrou no meio da trama e tem enchimento saindo. Então, depois eu vou tirar todo esse enchimento. Então, eu só vou passar algumas vezes, 3 ou 4 vezes. Então, cuidado para que fique bem alinhado essas vezes que eu passo, uma em cima da outra, para não ficar torcido. Vou tirar já esse enchimento que está saindo. Então, e já vou colocar lá para baixo. E pronto. Depois eu vou tirar esse enchimento. E fazer com cuidado. Você puxa o enchimento, quanto mais você puxa, mais sai. E agora eu faço o arremate. São aqueles 2 nozinhos. O cabelo, depois que a cola seca, eu passei uma costura. Então, basta pegar lá nas mechinhas, mechinha por mechinha, você faz uma costurinha, igual fizemos ali na parte de cima. Só que não vai ter alcinha, você faz por dentro do ponto. É uma costurinha bem simples. Como a linha está na mesma cor, ela não aparece. Então, basta você fazer mechinha por mechinha, passando por toda a cabeça, prendendo as mechinhas laterais.
Tirei todos os alfinetes, já arrumei bem bonitinho o cabelinho dela. Ele fica bem cheinho, bem encaixadinho. Então aqui na primeira carreira eu tenho essas 13 correntinhas que eu fiz só com pontos baixos. Eu prendo com ponto baixíssimo e vou para o próximo ponto, também com ponto baixíssimo, e faço um novo cachinho. Só aqui na ponta que ele tem encaixe. Agora em cima, veja que eu pulo uma carreira, tá? Aqui, ó. Pulo uma carreira e faço os cachinhos só na próxima carreira. Esse daqui eu já deixo só o final do cachinho com 5 pontos. Eu prendo com ponto baixíssimo e no próximo eu vou e faço o próximo cachinho. Assim ele fica um cachinho mais delicado. Na parte de trás eu dou uma puxadinha nos cachinhos, por isso que eu fiz com um ponto baixo e um aumento e não com 2 pontos baixos em todas as correntinhas, para que ele desse essa alongada, uma leve alongadinha. Aqui, ó, os cachinhos com 5 pontos baixos na ponta. Eu faço isso até para economizar um pouco de linha, porque senão vai mais de um novelinho para fazer um cabelinho desse daqui, com os cachinhos bem fechados. Fica lindo, né? Mas acaba gastando mais linha e eu só tinha um novelinho. Assim. E depois que você termina, tem que dar uma ajeitada, tá? Não, o cachinho não termina pronto. Você tem que dar uma arrumadinha, torcer ele, todos eles para o mesmo lado e dar uma alongada, para ele ficar bem soltinho, bem bonitinho. Mas é gosto. Eu gosto de fazer assim e acho que a boneca fica bem engraçadinha. Eu só vou puxando, arrumando a parte de trás. Vamos passar a colinha nos olhinhos. Tenho um potinho com um pouquinho da cola de silicone, da cola de silicone para artesanato. Um alfinete. Então, eu só levanto os olhinhos, o fiozinho dos olhinhos, pego um pouquinho da cola com o alfinete. Essa cola é meio chatinha de mexer, porque ela faz um fiozinho de cola. Mas a gente tira o fiozinho. Essa minha cola acho que já está um pouquinho velha, porque ela está tão difícil de mexer. Mas é o que temos para hoje. Aí eu passo só no cantinho, com cuidado, para não passar cola, para não derrubar a cola em outros pedaços, porque depois é difícil de tirar. Aí pronto. É só um pinguinho de cola mesmo, só para ele parar de ficar saindo do lugar. Tiro os excessos. Eu uso a unha para fazer isso, mas você pode usar o próprio alfinete. Um outro alfinete limpinho e tirar. Agora eu vou passar no pretinho lá de cima. Esse aqui quase nem precisa passar cola, ele tá bem justinho, tá bem colocadinho. Eu vou tirar os excessos novamente. Você pode pegar um cotonete também para tirar esses excessos, mas eu não acho necessário. Não teve tanto excesso assim. Então eu vou limpar, vou ajeitar. É aquele acabamento que demora um pouquinho, mas precisa ser feito. Eu limpo a pontinha do alfinete para pegar a próxima cola, passar no olho novamente. Do outro lado. Daí eu limpo a minha mão, depois que eu limpo o alfinete. O certo seria pegar um papelzinho para fazer isso, mas eu acabei não pegando. Aí eu faço a mesma coisa do outro lado. Tomar cuidado para não sujar a peça com cola. Parece uma coisa simples, mas a gente acaba fazendo essas coisas de sujar e acaba
estragando a peça por uma bobeirinha. Limpo. Aí eu limpo o meu dedo. É só esfregar um dedo no outro que a cola já sai. Aqui quase nem precisa. Ele ficou bem firme, ficou bem certinho o arremate que eu fiz lá atrás. Então é só passando para ficar igual a todos os outros. E prontinho. Agora eu vou tirar os excessos. Ficou uma gracinha, né? Eu não vou colocar boca nessa peça, mas se você quiser colocar uma boquinha nela, vai lá no vídeo da Berenice, que ela tem boca. Aí você pode colocar a mesma boquinha ou uma boquinha da sua preferência. O cabelo está finalizado. E no próximo vídeo nós faremos o vestidinho. Vejo você lá. Tchau, tchau!